que acontece, gente? Hábito e vício ocorrem na mesma região do nosso cérebro, mas a gente costuma chamar hábito aquilo que é uma coisa boa e vício aquilo que é uma coisa ruim. Qual que é o conceito de hábito? O hábito é um comportamento executado de forma automática ou quase automática que não demanda nenhum esforço cognitivo. Então, tenta verificar dentro do seu espectro de comportamento o que é habitual ou não. Quando tem esforço cognitivo, é porque ainda não é um hábito. Quando não tem, é porque já é um hábito. Por exemplo, você não precisa ter um esforço para ir escovar o dente, mas talvez para ir fazer alguma atividade física você ainda tem. Então, basicamente, você se faz a seguinte pergunta: isso daqui é fácil ou é difícil para mim? Se é fácil para você fazer, por exemplo, não, para mim é fácil pegar meu copo e beber uma água. Se é fácil para você fazer, é porque já é um hábito. Se é mais difícil, é porque demanda um esforço cognitivo, então provavelmente ainda não é um hábito. Agora, se você sentir falta daquilo ali, né, isso significa provavelmente que aquilo já se tornou um vício. E isso vale para coisas boas também, é que a gente tende a falar vício para coisa ruim. Mas, por exemplo, se você tem o hábito de fazer atividade física e quando você não vai, você sente falta, você fala, nossa, eu tô me sentindo muito pior, né? Isso mexe no seu humor fica dependente daquilo. Por exemplo, quando eu faço atividade física, eu me sinto bem. Agora, quando eu não faço, eu já começo a me sentir mal, estressada, eu sinto falta daquilo, já é um vício. E que também já é um hábito, porque vício e hábito é a mesma coisa. A gente que deu esses nomes pra dizer que um é ruim e o outro é bom. Mas o que acontece neurobiologicamente no nosso cérebro é a mesma coisa. E se você já ficou até aqui é porque você gosta do assunto. Então você precisa entender também o que é neuroplasticidade, que tem muito a ver com hábito. Neuroplasticidade é a mudança estrutural do nosso cérebro diante de novas experiências. Então, todas as vezes que você submete seu cérebro frente a uma nova experiência, ele remodela. Tem um exemplo que são dos taxistas de Londres, né? Lá em Londres você pega meio mal você usar GPS. E aí os taxistas não usam. Então, quando vai fazer prova para ser taxista, tem que fazer uma prova lá que tem que decorar as 24 mil ruas de Londres. E aí teve um estudo com o cérebro dos taxistas depois de estudarem para essa prova, principalmente na área do hipocampo, né, que é a área responsável pela memória. E aí perceberam que quem já passou pela prova tinha a massa cinzenta do hipocampo maior, isso é, neuroplasticidade, formação de novos circuitos, né, por meio dessa experiência, de ter estudado para aquela prova ali. E as pessoas que não tinham aprovado nessa prova estavam com essa massa cinzenta menor. E a neuroplasticidade, ela pode ser passiva ou ativa. Quando a gente é pequenininho, ela é passiva, ou seja, você não sabe por que você aprendeu a falar português, quando que você aprendeu que isso daqui se chama copo, isso é neuroplasticidade passiva. Você simplesmente estava num meio ali, as pessoas falavam e você aprendeu porque o seu cérebro era muito júnior ainda. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo, até os 25 anos, né, o córtex pré-frontal está em desenvolvimento, então ele ainda tem essa neuroplasticidade passiva, mas depois dos 25 anos de idade, em média, né, gente, não é que no dia do seu aniversário de 25 anos você já não tem mais neuroplasticidade, mas depois disso é a neuroplasticidade ativa. Então, depois dos 25 anos, é mais difícil mudar os circuitos do cérebro, porque essa neuroplasticidade é ativa. Então, você tem que trazer um tempero adicional para você conseguir aprender as coisas, que é o foco. E aí, olha, como que tudo tá ligado aqui com a produtividade. E o que tudo isso tem a ver com hábito é que a mudança estrutural, tanto de formação como destruição de um hábito, é a neuroplasticidade. E quanto maior a sua motivação, mais fácil vai ser a mudança do seu hábito, porque é como se você borrifasse dopamina no seu cérebro, o que te faz ter mais foco. Então, exemplo, um pai que quer parar de beber por causa do seu filho, ele tem muita motivação para isso. Então, por que é mais fácil viciar em cocaína do que em estudar, por exemplo? Porque a dopamina da cocaína, ela é artificial, então ela é um facilitador para a mudança desses hábitos, e essas substâncias externas que têm dopamina de forma artificial, vira vício muito rápido. Mas vício e hábito é a mesma coisa. E na medida que você consegue ter motivação para alterar algum circuito, algum comportamento, você tem muito mais propensão a mudar esse hábito. Motivação é o motivo para a ação, né? E a motivação, ela é absolutamente dependente do ambiente, por isso que é tão importante que as empresas invistam em dar treinamentos, palestras voltadas para o desenvolvimento pessoal, porque vai fazer com que aquela pessoa esteja em um ambiente de pessoas que queiram evoluir, que queiram se motivar, e isso vai deixar a própria pessoa muito mais motivada e trazer muito mais resultado. Ou seja, o ambiente, ele também funcionaria como esse borrifador de dopamina no cérebro, sabe? Agora entendendo mais a neurociência profunda do negócio. A dopamina, ela é liberada ali no estriado ventral, que é uma região do nosso cérebro onde está ali o núcleo accumbente, que é envolvida com recompensa. Então, uma vez que você fez alguma atividade que te deu alguma recompensa, liberou dopamina ali. Só que o hábito, ele ocorre no estriado dorsal.
Então, a dopamina, ela é liberada no ventral e à medida que ela vai migrando ali pro dorsal, aquilo ali pode se tornar um vício ou um hábito. Então, quando essa dopamina foi liberada aqui no ventral, você formou um circuito de recompensa e com o tempo que você foi executando aquilo, recebendo a dopamina, executando, recebendo, ela vai migrando pro estriado dorsal. Então, essa migração, ela pode resultar realmente aquilo em um vício ou um hábito. E é por isso que quando você joga dopamina, né, que é alguma substância exógena, é muito mais fácil formar esse hábito, porque a quantidade é muito maior. Agora vamos para a parte legal, hein? Isso aqui era pergunta de prova quando eu era professora. Como mudar um hábito? Vou dar algumas dicas. Primeiro, sujar o hábito antigo. Você tem um hábito ruim e aí você interrompe ele com um hábito bom. Por exemplo, cigarro e corrida. Você tem o hábito de fumar e aí você começa a correr. Como você começa a correr, o cigarro vai passar a impedir, a sujar a sua corrida, porque você não vai conseguir avançar naquele treino ali, porque o cigarro não te permite. Então você começa a ter raiva do cigarro, porque ele tá te impedindo de crescer em alguma parte. Segunda forma, automatiza seu processo, é o famoso facilite a sua vida do seu eu futuro, né? Deixa sempre o gatilho perto. Treina perto de casa, deixa a roupa pronta pro dia seguinte, fecha sua agenda para você cuidar de você, tenha água do lado para você beber água, faça as marmitas no final de semana pra semana inteira. Às vezes a gente entra muito nessa de, nossa, eu me saboto muito, eu sou indisciplinado. Você não é indisciplinado, você talvez só seja desorganizado. E à medida que você vai se organizando, você vai começando a conseguir realmente ter aquele hábito. Porque pensa comigo, se você não tem o hábito formado, lembra que ele demanda muito esforço cognitivo? E aí você tá, esforço cognitivo, você já tá cansado, final do dia, claro que você não vai parar, sentar e cozinhar pra você comer uma coisa saudável à noite, sabe? Você vai acabar preferindo pedir uma pizza. Isso não significa indisciplina, significa desorganização. E aí, de novo, a importância do ambiente. O ambiente reduz o esforço cognitivo. Se eu tô num ambiente, imagina, eu trabalho numa empresa, e nessa empresa as pessoas, elas se sentem bem, se sentem pertencentes, ela tem propósito de estar ali, elas são motivadas, isso naturalmente vai me fazer ser muito mais motivado também do que estar em uma empresa que todo mundo fica reclamando o tempo todo de tudo. Terceira forma, começa a perceber os benefícios do seu hábito. Não condicione os seus hábitos somente ao resultado final. Mesma coisa válido para a empresa. Não coloca todo momento o resultado final como a meta, porque isso vai fazendo a pessoa perder as pequenas recompensas que ela vai ter no processo. Lembra que pra gente ter um hábito a gente precisa ter recompensa primeiro? Vem aqui primeiro pra recompensa, pra depois ir migrando pra ser hábito? Então a gente precisa aprender a ver pequenas recompensas. Por exemplo, atividade física. Se eu coloco o meu objetivo de ser semana que vem o Paulo Musi ou a Bela Falcone, claro que eu vou me frustrar, sabe? Eu preciso, primeiro, ajustar as expectativas e, segundo, começar a parar de me parabenizar somente pelo resultado final, que seria talvez o corpo que eu quero, e começar a ver os pequenos resultados. Olha, essa noite eu já dormi melhor, essa noite, esse dia aqui eu fui mais produtivo. Então você começa a entender que não é só focar